Bom dia, pátria amada Brasil, meu abraço a você. Olha aqui a bandeira do Brasil, como é linda, né? Glória a Deus. Vamos aqui hoje aprender com a Escritura Sagrada. Eu quero trazer um texto para você, hoje, 2 de setembro de 2025, terça-feira, Mateus 27, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E o amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Amém. Esse texto do capítulo 27, versículo 1 e 2, tem todo um contexto. Ele vem desde o capítulo 26, que vai começar no capítulo 26, do versículo 1 ao 5, é o plano para matar Jesus, os religiosos fazendo. Do versículo 6 ao 13, Jesus é ungido por aquela mulher. Do versículo 14 ao 16, o pacto da traição. Do versículo 17, foi por 30 moedas, certo? O pacto. Do versículo 17 ao 19, os discípulos preparam a ceia, a Páscoa, né? Do versículo 20 ao 25, o traidor é indicado, ali antes da ceia. Do versículo 26 ao 30, a Páscoa é celebrada e foi feita a nova aliança no sangue de Jesus. Do versículo 31 ao 35, Pedro é avisado que vai negar Jesus. Certo? Do versículo 36 ao 46, Jesus no Getsemane, que é aquele momento de angústia antes da prisão. Do versículo 47 ao 56, Jesus é preso pelo soldado. Judas, o traidor, vem e entrega. Do versículo 57 ao 68, Jesus perante o Sinédrio. O Sinédrio é a liderança religiosa, vai ser o nosso assunto aqui. Do versículo 47 ao 56, Jesus foi preso. Do versículo 57 ao 68, Jesus vai levado ao Sinédrio. Do 69 ao 75, Pedro nega Jesus. O capítulo 27, do 1 ao 2, Jesus é entregue a Pilatos, governador. Do versículo 3 ao 10, o suicídio de Judas. Do versículo 11 ao 26, Jesus é julgado por Pilatos. Do versículo 27 ao 31, Jesus entra e entrega aos soldados. O versículo 32, Simão, que vem do campo, leva a cruz de Cristo, certo? Versículo 33 a 44, Cristo é crucificado. No versículo 45 ao 56, a morte de Cristo. Do versículo 57 ao 66, Jesus foi sepultado. Amém? Isso é o contexto do versículo 1 e 2 do capítulo 27. E o capítulo 28 entra a ressurreição e os últimos ensinamentos de Jesus. Vamos aqui aprender com esse texto do versículo 1 e 2 do capítulo 27, que começa dizendo assim: ao romper o dia. O que isso significa ao romper do dia? Significa que o julgamento de Jesus foi irregular. Ele foi feito à noite quando não poderia ser feito à noite, tá certo? Porque era algo que não podia, naquele contexto, não podia haver um julgamento à noite. Portanto, esse julgamento foi ilícito, né? Eu vou me lembrar, Bolsonaro está sendo julgado hoje de manhã, ilicitamente, tá certo? Portanto, assim, é interessante que ao romper da manhã os sacerdotes decidiram à noite, mas ao romper do dia, quer dizer que o julgamento foi ilícito, porque foi feito à noite, não podia ter sido. Ele vai dizer que todos os principais sacerdotes e os anciões do povo, ou seja, essa turma da liderança religiosa, que eram os principais sacerdotes e os anciões do povo, que é quem tinha uma palavra de autoridade, eram os anciões naquele contexto. Isto para mim é muito impressionante, porque aqueles que deveriam receber a Cristo o condenaram, né? Essa galera, principais sacerdotes, liderança do povo, um julgamento irregular, como eu já lhe disse. Entraram em conselho contra Jesus. Olha, esse conselho contra Jesus, ele não foi para condenar Cristo, porque o judeu não podia condenar ninguém a ser crucificado ou a morrer na forca, de qualquer jeito que fosse. Ele não podia ajudar. Quem fazia isso eram os romanos naquele contexto. Então, mas eles decidiram matar Jesus, então eles entraram em conselho não para condenar Jesus, mas para validar a sua intenção, e decidiram isso ilicitamente. Trazendo isso para o dia de hoje, né? Nós estamos vendo tanta coisa ilícita acontecer no mundo e no Brasil. Um país ditador, ele vai julgar ilicitamente. É o que está acontecendo na nossa nação também. Então, eu vou dizer aqui que os sacerdotes arranjaram até testemunha falsa, né? Então, essa questão da delação premiada falsa
não é coisa nova não, já existia no tempo de Jesus, tá certo? Então, você vê que a maldade daqueles que devem julgar corretamente, quando julga irregularmente, é mal, é perverso, vai fazer o que é mal e não o bem. Não tem justiça, tem irregularidade, tem assim, traição, porque os judeus aqui estavam traindo, e quem julga falsamente hoje no Brasil está traindo a prata brasileira. Estou trazendo, contextualizando isso, até porque o Bolsonaro é Messias, né? Claro, por favor, o Messias, Jesus é um só, mas o sobrenome dele é esse também, tá bom? Mas entenda isso, porque assim, quando eles entram em conselho, não é para condenar Jesus, porque eles não podiam condenar. Mas eles entram em conselho, desculpa, estou aqui com o nariz meio complicado, mas quando eles entram em conselho, é para validar. Quando amanhecer o dia, eles vão lá validar. Porém, qual era a intenção dele? Para matarem. Essa expressão, ela vai ensinar assim, de uma forma muito clara que todo aquele, naquele contexto, hoje e futuramente, todo aquele que defende fervorosamente uma religião, ele mata Jesus. Porque ele vai botar a religião antes de Jesus. Então, naquele contexto, e hoje, aqueles religiosos, e tudo isso que eles fizeram ilicitamente, de forma errada, e procuraram uma forma de validar, gente, é muito parecido com o Brasil atual, né? Prisões ilícitas, delações ilícitas, e arranjando forma de validar. Eu estou trazendo por dia de hoje a PGR validando uma coisa para poder haver o julgamento e a condenação, porque querem perseguir. No caso aqui, Jesus era perseguição religiosa, aqui no Brasil é perseguição política, naquele contexto também é política, porque, olha, você que é cristão, que pensa que a política não pode, a religião não, a religião que eu digo, cristão verdadeiro, não pode se envolver com política, você está enganado. Podemos e devemos, para denunciar o erro, denunciar o que está errado. Mas nesse contexto aqui, os religiosos, a intenção era matar Jesus. E para validar isso, porque eles não podiam condenar, o que eles fizeram? Amarraram Jesus, versículo 2, amarraram Jesus e levaram, entregaram ao governador Pilatos. Por quê? Eles não podiam julgar e eles tinham decidido crucificar Jesus. E como eles tinham decidido crucificar e não podiam crucificar, eu vou falar aqui como o PGR, né? O PGR não pode condenar ninguém, mas ele decidiu condenar. Aí ele vai arranjar um meio de validar a sua ideia. O cara que pediu lá, que entrou com um pedido para si, dizendo que o 8 de janeiro foi golpe, esse cara não pode condenar ninguém, mas ele fez um pedido para tentar validar a sua mentira, a sua falsidade. Gente, é o mesmo contexto. Porque quem defende coisas ilícitas, em qualquer nível, seja social, seja político, seja religioso, seja espiritual, quem mente é cruel, vai fazer o que é mal, tá certo? Então eles amarraram Jesus e levaram preso, entregaram a Pilatos. Pilatos, aí, eu já li todo o contexto, versículo, capítulo 27, 28, capítulo 26 e 27, de tudo que aconteceu, Jesus é traído e tal, toda essa coisa toda, é preso, tudo aquilo que aconteceu, Pedro nega toda essa coisa, porque isso é muito interessante. Mas o versículo 2, quando ele diz assim, e o amarrando levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos, o versículo 2 do capítulo 27, é uma forma deles fazerem validar aquilo que era ilegal, a sua ilegalidade. Porque o seu julgamento, o julgamento do Sinédrio, foi ilegal e imoral, como está sendo o de hoje. Tá certo? Então, mas para validar, eles levaram a Pilatos, porque Pilatos poderia validar. Então, só a autoridade romana, naquele contexto, poderia ratificar a questão de condenar alguém, ou soltar ou condenar. É tanto que naquele período da Páscoa, o governador podia soltar uma pessoa, né? E a galera aqui religiosa, os religiosos que deveriam receber Jesus, abraçá-lo como rei do judeu, naquele contexto, eles negaram Jesus, fizeram um julgamento ilícito, condenaram Jesus à morte, eles condenaram à morte, e levaram para a autoridade para validar. Os políticos brasileiros condenaram Jair Messias Bolsonaro à morte e levaram para o tribunal para validar a ilegalidade que eles fizeram de um homem que não tem culpa de nada. Isso aconteceu com Cristo, claro que guardados os devidos valores, porque Cristo aqui, ele veio para morrer pela humanidade, tá certo?
Estou dizendo isso, amado, trazendo para a gente entender que delação premiada mentirosa já existia desde sempre. E aí a lei nossa está aí, fazendo o que é mal, fazendo o que é perverso, porque quem defende a sua ilegalidade, ele vai fazer sempre o que é mal. O judeu, o povo escolhido de Deus, quando Jesus voltar, os judeus vão ser todos restaurados, porque isso é uma promessa que Deus fez ao povo judeu, através de Abraão. Então, quando Jesus voltar, mas na primeira vinda ele veio como Messias, o Salvador, que deveria ter crido, não creram. Quando ele voltar à segunda vinda, eles vão crer, porque tem uma coisa especial para judeu. O que eu estou dizendo aqui é que naquele conselho, assim, o julgamento de Jesus foi ilícito, ilegal e imoral. Fizeram delações premiadas com testemunhas falsas, como é o caso de hoje, né? Eu estou trazendo para hoje mesmo, porque isso é muito interessante. E assim, Cristo tinha que morrer, ele morreu, ressuscitou, e quando nós cremos nele, nos tornamos filhos de Deus, temos direito à vida eterna, temos direito ao reino eterno de Cristo na sua vinda. Isso é uma verdade graciosa. Cristo tinha que morrer, tá certo? Que Deus nos abençoe. Nos dias atuais, amado, todo religioso que defende a sua religião assim, de forma muito veemente, ele crucifica Jesus, ele está crucificando Jesus de novo. Por quê? Porque ele não está colocando Jesus em primeiro lugar, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado, vivo e glorificado nos céus. Estão botando Jesus ainda na cruz. Quem nega Cristo está botando ele na cruz ainda, tá certo? Essa palavra é muito interessante porque eu tenho o maior medo de religioso. Medo. Quando eu vejo que a pessoa está falando sobre religião, eu digo, meu querido, me dá licença, eu vou aqui. Porque não adianta você nem falar de Cristo, porque ele defende a religião e não Cristo, tá certo? Então, eu tenho medo de religioso. E tenho medo de gente falsa. Quem procura a mentira, faz a mentira. E, atualmente, no Brasil, nós estamos aí com muitas pessoas condenadas injustamente. Estou só contextualizando esse texto, porque o julgamento de Cristo foi ilícito, delação premiada mentirosa, julgamento mentiroso, e arranjaram um jeito de validar aquilo que eles estavam desejando fazer. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe esse julgamento aí do Jair Messias Bolsonaro. Não é questão de ser bolsonarista, não, gente. É porque isso é covardia. 8 de janeiro é mentira. Não teve golpe. Então, tudo isso é farsa. Portanto, assim, mas infelizmente, o mundo vai levando assim o seu direito. Essa farsa aqui dos religiosos condenou Jesus. Ele foi crucificado. Certo? Então, assim, que Deus abençoe nossa nação. Cristo tinha uma razão de ser para ele morrer. Era para nos justificar diante de Deus, um detalhe, pela fé exclusiva nele, porque ele disse que é todo aquele que nele crê. Tá certo? Essa palavra para você, contextualizando, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus possa ir, de uma forma miraculosa, interferir nesse julgamento de hoje, e que a verdade realmente prevaleça. No caso de Jesus, prevaleceu a mentira, porque Jesus tinha que morrer. Se ele não tivesse armado isso, ele ia ter que ser crucificado, ou alguém faria, tá certo? Porque ele tinha que morrer. Mas que Deus possa intervir hoje na nossa nação, abençoar o nosso Brasil. Eu vou dizer assim para você, nós possamos ter anistias aí dos presos que estão sendo condenados por um crime que não cometeram. Amém? Hoje tem culto de oração aqui, estaremos orando. Vem aqui nos agraciar com a sua presença, com a sua vida. Nós queremos orar junto com você, e o que nós queremos aqui é te abençoar, é abrir o seu entendimento para a palavra de Deus e saber que injustiças elas acontecem, mas Deus é justo e Ele há de fazer justiça a todos nós e ao Brasil, certamente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.